vivo. Entre na igreja Nova Canaã, tem esse símbolo aqui, ó. Quem não se inscreveu, se inscreva e fale para os seus amigos se inscrever. Sempre está gravando as mensagens, o pastor Almir está postando elas. E aí você pode ouvir ou passar para algum amigo. Evangelho de João, capítulo 4. E versículo 23. 4:23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Que Deus bendiga a sua santa, bendita e poderosa palavra. A Bíblia está dizendo aqui, irmãos, agora é a hora em que o Pai procura verdadeiros adoradores. Verdadeiro quer dizer que então há adoração falsa. Qual é a adoração falsa? Aqui só sai pela boca. Aqui somente faz barulho. Aqui somente grita. Mas a verdadeira adoração, irmãos, ela tem que sair do coração. E nós vemos, irmãos, no decorrer da Bíblia, até homens lá do passado, eles foram encontrados e achados por Deus, porque eles adoravam. Quantas vitórias eles obtiveram porque adoravam. Certa vez também Deus mandou um profeta e disse ao povo: escuta, diga a eles que eu estou cansado de ouvir e receber os seus sacrifícios, as suas adorações. Aí o profeta pergunta: por que, Deus? Porque eles me louvam com os lábios, mas o coração está longe. E Deus, o que Ele olha, irmãos, é o nosso coração. Eu sempre estou falando aí com os adolescentes, jovens, olha, nós precisamos entender que essa carne nunca, jamais vai querer adorar a Deus. Jamais. Até porque Deus a condenou. Até porque ela sabe que Deus a chama de inimiga. O maior inimigo de Deus não é o diabo. O diabo, Deus, ele pensa, ele olha assim para o diabo, ó. A Bíblia fala que o diabo crê e estremece diante da palavra de Deus. Mas quando Deus se depara com o Éber carnal, o meu orgulho, a minha prepotência, Deus não pode fazer nada. Mesmo Ele sendo o Criador dos céus e da terra, Ele fica impotente, porque Ele respeita o livre-arbítrio, porque Ele nos fez imagem e semelhança, Ele nos fez dotado, irmãos, de sabedoria da nossa consciência, um ser racional. E aí então, por isso que vemos homens blasfemarem contra Deus, fazerem coisas cruéis, e Deus não pode fazer nada. A única coisa que Deus faz, irmãos, é como a Bíblia diz em Apocalipse, há umas taças lá no céu, onde Deus, de vez mandar ir agora sobre a terra, Ele deposita naquelas taças. Ele não manda, irmãos, porque ainda quem está neste mundo é o Espírito Santo, o Consolador. Porque temos um homem agora lá no céu, hora que Deus se irrita, Ele vê tanta crueldade, como o pastor Almir estava falando, irmãos. O que eles fazem com crianças,
E nós sabemos muito bem, irmãos, que das tais é o reino dos céus. Se nós, sendo maus, irmãos, nos irritamos de verem maltratando crianças, seres inocentes, imagine Deus na sua santidade. Mas Deus ainda não faz nada porque Jesus está lá, calma, Pai. Nós temos um homem chamado Jesus, que viveu aqui nessa terra, e é Ele que consegue aplacar a ira de Deus. Ele nos reconciliou com Deus. Mas daí Deus deposita a ira na taça. Por isso que lá em Apocalipse, quando a igreja subir, irmãos, a Bíblia fala que o Espírito Santo subirá junto. A Bíblia fala, ai dos moradores da terra. Ai, que o diabo desceu com grande fúria sobre vós. Mas não é só o diabo, irmãos. Deus vai começar a derramar dessas taças. Porque os homens se acham, você vê, eles falam cada besteira contra Deus. Por isso que fala, inimigo é essa carne. Agora daí, irmãos, o que eu quero dizer é que quando nós entramos na presença de Deus, se esvazie desta carne. Lute, eu sei que quantas vezes estamos aqui, a nossa mente está querendo voar, mas leve seu coração e comece a adorar. Comece a adorar. Porque Deus, Ele não olha para a nossa aparência, Ele olha para o nosso coração. Quando Ele vê um coração quebrantado, irmãos, um coração contrito, Deus não despreza. Eu vejo que as pessoas hoje invertem tudo, irmãos. Acha que para poder receber alguma coisa de Deus, eu vou fazer as minhas campanhas, eu vou estar presente em todos os cultos, eu vou ler a Bíblia 10 vezes, eu vou fazer mais isso, mais aquilo, e vou em tantas coisas. Não, isso não chama a atenção de Deus. Porque assim eram os fariseus, já que Jesus veio aqui nesse mundo. Quando iniciou seu ministério, assim eram os fariseus, sempre presentes, intactos, andavam com suas roupas, até com versículos da lei pendurados. Puxa, aquela perfeição. Mas Jesus olhou, vocês são sepulcros caiados, é só bonito por fora, vocês só fazem obras exteriores, vocês estão preocupados em limpar o copo exterior, mas dentro tem sujeira. E Deus, o que Ele procura é adoradores, em espírito e em verdade. Quer alcançar alguma coisa de Deus, irmãos? Quebrante o teu coração, se humilhe, reconheça que você não é nada. O que nós somos, irmãos? Nada, nada. Mas mesmo assim, Ele nos amou, porque Ele procura adoradores. Eu sempre falo com os jovens, eu vejo que eles, é normal, até eles sempre querem o microfone, para poder cantar, eu até pego no pé deles. Falo, olha, vocês só querem cantar com o microfone. A gente tem que ensinar, graças a Deus, irmãos, mais uma geração Deus tem entregue em nossas mãos. E nós vamos fazer deles homens e mulheres que adoram o Espírito em verdade. Daqui a pouco eles levantam a voo de novo e vem outra geraçãozinha. Eu sempre falo para eles, olha, teve um menino que era até desprezado pelos seus irmãos, que a história conta, que era até um filho fora do casamento, por isso que ele nunca estava na mesa. Porque aquilo até para seu pai Jessé, de repente olhava, ele ficava meio envergonhado, frente até a sua esposa legítima. Não é legal. Então sempre Jessé mandava ele o quê? Para cuidar das ovelhas. Ele sempre estava no meio do mato. De repente, acho que ele até olhava.
escutava, quando de repente estava ali preparando um banquete, seus irmãos todos ali comendo, e ele não estava na mesa. Eu acho que daí ele desejava no coração estar naquela mesa. Ele desejava poder viver aquela comunhão. Mas ele não era bem quisto. Então ele só desejava no coração. E aí ele, cuidando das ovelhas do seu pai, ele resolveu, que as ovelhas de repente estavam ali naqueles pastos verdejantes, tranquilo e sossegado. Ele pegou lá um instrumento, a harpa, e começava a dedilhar, entoar hinos de adoração a Deus, louvando e adorando a Deus, pequenino, às vezes desprezado, sem plateia nenhuma, só as ovelhas. Ele começava a adorar a Deus. De repente ele olhava para o céu estrelado, ele já fazia um salmo. Os céus manifestam a sua glória e a terra a firmeza das suas obras. De repente ele olhava, cuidando das ovelhas, ele falava, depois de alguns livramentos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aquilo, irmãos, de repente lá no céu, Deus procurando, Deus assim, lá no meio do mato, Deus acha aquele menino. Foi encontrado pelo quê, irmãos? Porque estava fazendo obras, porque estava fazendo campanhas, porque era religioso. Como que ele foi encontrado, irmãos? Ninguém nem sabia da existência dele. Porque ele era um adorador em potencial, irmãos. Porque ele adorava a Deus não para aparecer. Ele adorava a Deus sem plateia. Mas quando ele começava a adorar, irmãos, a sua alma se derramava. O seu coração, irmãos, se derramava diante de Deus. E eu tenho certeza, irmãos, que lá no céu, Deus não fez lá os anjos, são criaturas. Não são feitas imagem e semelhança de Deus. Eles não sabem o que é amor. Mas Deus os programou. Aqueles que ficaram, Deus os confirmou em santidade. Deus aí pegou e escolheu alguns lá, anjos, que eles chamam de anciões, que ficam ali 24 horas. Santo, 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 santo. Não param. Mas a hora que Davi começava a adorar, eu tenho certeza que Deus se levantava e mandava eles baixar o volume e se inclinava para ouvir a adoração do menino. Ai, irmãos, quanto tempo faz que Deus não se inclina? A saudade que Deus tem. Olha Deus falando nessa noite. Quando você entrava no teu quarto, ou ali mesmo na cozinha, você o adorava, adorava, adorava. Você o louvava. Você dizia, tu és santo, Senhor. Tu és maravilhoso. Irmãos, Deus se inclinou para ouvir Davi. Deus quis mostrar aos anjos, olha, aquilo ali é uma adoração. Eu não o programei para isso. Ele tem o seu livre-arbítrio, ele poderia estar revoltado com a situação. Por que disso? Porque eu sou desprezado? Porque me aconteceu aquilo? Eu não podia ter nascido desse jeito. Mas ele adorava a Deus, irmãos, mediante as piores circunstâncias.
naquelas noites frias, naquelas noites onde ele tinha medo, irmão. Só ele e as ovelhas. Aí de repente ele já pegava e começava a dedilhar: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, Senhor, porque eu sei que o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Tu és a minha rocha. Para quem eu olharei? Do alto vem o meu socorro. É de ti, Senhor. É o Senhor que me sustenta. Irmãos, e ele adorava. E Deus, irmãos, olha, eu quero dizer algo aqui para os irmãos, de experiência própria. Marque sempre um horário para você adorar a Deus. Marque. Seja que hora for, mas é aquele horário, irmão. É um encontro com Deus. Davi, eu tenho certeza que ele tinha o seu horário. Deus já ficava ali esperando para ouvir uma verdadeira adoração. De quem poderia, irmãos, ter 1001 motivos para não adorar. Mas ele adorava. E Deus se alegrava, irmãos. Deus já olhava assim, já cochichava. Ei, está aí o homem segundo o meu coração. Está aí o novo rei que eu vou colocar sobre Israel. Um homem que adora sem plateia. Olha, irmãos, eu vou abrir um parênteses. A nação de Israel, irmãos, estava tão assim religiosa. Deus já vinha avisando. Escuta, eu já estou cansado, só me louvo com os lábios. Mas eles não obedeceram a Deus. Até que Deus permitiu que o rei Nabucodonosor invadisse Jerusalém, destruísse o templo, levasse embora cativos, presos, todos aqueles que eram sábios e entendidos. Nessa leva, irmão, estava Daniel, Misael, Azarias e Ananias, e tantos outros. E aí, irmãos, naquela época tinha-se o costume, sabe do quê? O inimigo lhe vinha, ele se infiltrava, eles ficavam cercando, para ver como eles poderiam invadir. E muitos daqueles soldados, irmãos, ouviram a nação de Israel adorando a Deus, cantando hinos de adoração, na época da Páscoa, na época do sacrifício anual. E aí, quando eles estavam sendo levados, irmãos, cativos, eles pararam já depois, já ali no reino da Babilônia. A Bíblia diz nos Salmos, lá, junto aos rios de Babilônia, penduramos as nossas harpas, os nossos saltérios, e os nossos inimigos nos pediram para que nós cantássemos um hino. E eles não cantaram. Eles batiam no peito: como cantaremos hino? Se estamos longe da nossa igreja, estamos longe de Jerusalém, se a nossa casa foi destruída. Eles não cantaram. Os inimigos viram: cante um daqueles hinos. Na hora que vocês cantavam, a gente sentia algo, cante. Eles não cantaram. Aí mostra bem claro que só sabem cantar e adorar, irmãos, com plateia, quando vai tudo muito bem, quando está tudo ótimo, a despensa está cheia, nada da normalidade. Aí eles vêm, levantam a mão e adoram. Ai, irmãos, Deus precisa de uma igreja. Deus procura adoradores que, não importa as circunstâncias, mesmo assim eu te adorarei, Senhor. Não importa o que está acontecendo, mesmo assim eu te louvarei.
Não é? Tem uns salmos que o salmista Davi, na presença dos deuses desse mundo, a ti, Senhor, eu cantarei, a ti, Senhor, eu te louvarei, somente diante de ti, Senhor, eu te prostrarei. Como é que é a sua adoração, meu irmão? Só quando está tudo muito bem. Sabe aquele momento quando a alma está apertada, coração está dilacerado? Adore, adore, adore a esse Deus maravilhoso, para que você seja encontrado por Ele, você seja achado por Ele, como foi Davi. E aí, irmãos, se passou alguns anos, o rei Saul só aprontando, Deus chegou um momento e disse a Samuel: Samuel, até quando tu terás dó daquele homem ali? Eu já o rejeitei, porque ele só me louva e me adora com a boca. Enche o teu vaso de azeite e desce à casa de Jessé o belemita, porque de lá tenho provido para mim um rei, um homem segundo o meu coração. Samuel nem imaginava. Samuel chega lá, Jessé já preocupado. E quando vem profeta, as pernas começavam a tremer. Ele já mandava a esposa preparar banquete. Prepara o banquete que o profeta chegou. Aí o profeta: fique tranquilo, Jessé, vim em paz. O Senhor mandou encher esse vaso de azeite, que da tua casa, da tua descendência, ele tem provido um homem, um rei. Mas já mandou vir Eliabe, todos os homens, os filhos mais velhos, grandes. Samuel já, eita, que esse é rei mesmo. Não é esse, Samuel. Passa o outro, não é esse. Passa o outro, não é esse. Aí Deus já se irritou com Samuel. Samuel, vou falar para você de novo. Eu não sou como você que vê a aparência. Eu não estou querendo saber de tamanho, de grau de instrução, da sua capacidade de guerra. Eu estou vendo o coração. Aí se passou, irmão, certo. E nenhum. E Davi, e Jessé quieto. Aí o profeta: acabou-se os mancebos? Aí ele abaixa: eu tenho mais um pequenininho, meio envergonhado. Quem é ele? O nome dele é Davi. Onde ele está? Está no meio do mato. Aí Deus já brada no coração do profeta: pois diga a ele, para chamar ele para vir aqui. E mais uma coisa, para ninguém sentar nessa mesa enquanto ele não chegar. Você lembra o desejo que Davi tinha no coração? De poder se assentar naquela mesa, e era impedido. Porque olhavam para ele, faziam descrição. Deus falou: hoje vai mostrar o dia em que vai cumprir o desejo do coração daquele que adora sem plateia, daquele que adora nas dificuldades, daquele que adora sendo injustiçado, daquele que adora quando ele é rejeitado. O verdadeiro adorador é esse, meus irmãos. Não importa a circunstância. A hora que chegou Davizinho, irmãos, Samuel olhou assim, ele até falou: só o Senhor mesmo, né? Pequenininho, é só eu mesmo. Esse é um menino pequeno, mas não achei um coração igual ao dele em todo Israel. Derrama o seu vaso. Samuel pegou e derramou todo aquele azeite. E todos os irmãos olhando assim. Por quê? Porque adoravam. Está vendo, Yasmin? Hein, Laura? Porque adorava a Deus sem plateia. Temos que cultivarmos essa nossa adoração. Momentos, marque horas. Falei: Senhor, essa hora eu vou te adorar.
Ah, mas eu não sei cantar, subir que nem eu. Então, irmãos, ore. Ah, só te amo, Senhor, te amo. Eu fico, Senhor, eu te amo porque tu és maravilhoso, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia é maravilhosa. Te agradeço, Senhor, pela tua compaixão, pela tua bondade. Agradeço, irmão, por todos os livramentos, você não tem ideia. Quando a Bíblia fala que o leão, o diabo como um leão está bramando ao nosso derredor, irmão, querendo nos tragar, você não tem ideia de quantos livramentos Deus nos dá a toda hora, a todo instante. Então adore por isso. Adore. E daí, irmãos, aí acho que um já foi, vamos sentar a comer. Opa, só vai sentar depois que ele ser o primeiro a sentar nessa mesa. Olha, irmãos, mesa se fala de comunhão. Vamos ter ceia domingo. E fazemos separados aqui, irmão, porque Jesus, quando foi tomar a última Páscoa e celebrar a primeira Santa Ceia já para ensinar os apóstolos, ninguém sabia o lugar. Porque senão ia estar aquele monte de seguidores. Seguimos mais ou menos 15 a 20 mil pessoas onde Jesus estava. Onde Jesus ia, todos aqueles seguidores, discípulos. Jesus, escuta, a Santa Ceia agora é para os meus chegados. É para os meus apóstolos. Vá até a casa de tal e diga a ele que o Senhor quer tomar a ceia. Já estava tudo preparado, aí foram tudo lá, irmãos. É algo particular, é comunhão, é a mesma coisa que adoração, irmãos. Por isso que Deus disse a Samuel, escute, Davi vai sentar nessa mesa. Primeiro, depois eles vão sentar. Primeiro é aqueles que adoram. Primeiro é aqueles, irmãos, que cultivam uma comunhão com Deus. Então cultive essa adoração, comece a adorar a Deus e você vai ver milagres, irmãos. Quem que foi também? Paulo e Silas. Tudo com o olho, imagina assim, irmão. Apanharam tanto, mas apanharam tanto. Irmãos, batiam com chicote, soco, madeirado, o que tivesse, irmão. Eles estavam todos assim, depois jogaram naquele calabouço, irmãos, correntado, frio. Paulo e Silas ali, um olha para o outro. E aí, Paulo? Tá doendo, tá doendo. O que vamos fazer? Paulo disse, vamos adorar. Vamos adorar. E Deus lá no alto céu. Daqui a pouco começaram a adorar, irmãos. Sem instrumento, sem uma caixa de som, sem nada. Começaram a adorar. Doendo aqui, doendo ali, adorar. Quem que? Ei, de onde está vindo? Ali. O que aconteceu? Deus desceu. A Bíblia fala, irmãos, que houve um terremoto naquele lugar. Quem só faz terremoto, irmãos? É Deus, a presença dele. Houve um terremoto, irmãos, que já quebrou todas as correntes, abriram-se todas as portas. E continuaram a adorar. Imagine o reteté na adoração. Deus desceu ali. Não fugiu um preso, irmãos. Eles ficaram tudo doidos para poder fugir, não fugiu um. Tamanha foi a glória e a presença naquela adoração. Entenda uma coisa, irmãos. Quando você começa a adorar, irmãos, não tem lugar melhor do que estar na adoração. Aqueles presos falaram, escute, como? Para que fugir? Esse lugar está glorioso. O que tinha lá, irmãos? Adoração. Então adore. Não pare de adorar. Louve ao Senhor. Dê glória a esse Deus, porque Ele é digno. Você vai ver que cadeias vão ser quebradas. Deus vai te dar livramento. Deus vai trazer salvação. Deus vai trazer vida. Igreja, em nome de Jesus, venha na sua casa para adorar. Venha para dar ao Senhor uma adoração. Não venha para buscar, não.
Já recebemos tudo do nosso Deus. A gente só tem que vir aqui para adorar. Adorar e adorar e adorar em casa. Marque, irmãos, a sua hora, o seu momento de adoração. Marque, coloque um propósito hoje. Tal hora é minha hora de adoração. Tal hora eu vou levantar e vou orar e vou adorar a esse Deus. Vou estar glórias e glórias sejam dadas a ti. E você vai ver, irmãos, que você vai ser achado por Deus. Amém? Vamos ficar em